Oi, gente. Vamos bater um papo? Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre os aprendizados que eu tive. Alguns, né? Vou falar agora só de um, porque tá ligado no conteúdo do vídeo que eu quero trazer para você sobre a Louise Hay. Tem muitos outros, né? E tem outros que eu ainda estou vivendo, eu falo que eu tô passando, né? E na verdade, um dos meus lemas aqui é me transformar naquilo que eu quero ensinar. Então eu venho passando por este processo de autoconhecimento, mas por muitas vezes eu me sentia que não ia dar certo, que eu era incapaz, que eu não teria forças suficientes para poder realizar o que eu desejo, né? E num movimento de auto-amor, de autoconhecimento, desculpa, gente, é que o gato tá aqui, ó. Tá vendo, né? Coloquei a cama ali atrás para ele ali, ó. Mas ele tá aqui. Então ele segue aqui do meu lado, me apoiando na minha gravação. E durante muito tempo eu me julguei e me senti com essa sensação de incapacidade. É algo que me travava e eu não entendia, né, o que era. E aí, por muitas vezes eu já me julguei por ser pisciana, me julguei por ser muito emotiva, por ser muito chorona. E foi tendo contato com esse conteúdo que a Louise Hay, que recomendo, Você Pode Curar a Sua Vida, esse livro dela, um best-seller, e também com o desafio de 21 dias dela que tem no Spotify. E também eu tenho as. Aqui não tá aqui. Tá aqui? Não, tá aqui sim. Tá aqui. Aqui, ó. Tem os dois aqui, ó, inclusive. Tem os dois aqui, ó. Tem o desafio de 21 dias que eu fiz, né? Tá? E tem esse aqui, ó, Como Amar a Si Mesma, que é um devocional para você abrir diariamente. Faz tempo até que eu não abro, vou abrir hoje. Hoje é dia 25 de agosto. Vamos ler o que tem para 25 de agosto. Vamos ver o que vai falar com a gente aqui. Estou aprendendo a ser mais criativa a cada dia. Você nunca poderá se expressar criativamente se achar ou disser que você é um bobo, uma boba. Se diz eu não sou criativo, então essa é uma afirmação que será verdadeira para você enquanto continuar a usá-la. Há uma criatividade inata fluindo através de você, e se deixá-la sair, irá surpreendê-la e encantá-la. Você está ligada ao fluxo criativo da energia do universo. Eu acredito muito nisso, porque a gente está conectada com a fonte, que é Deus. Alguns podem se expressar mais criativamente do que os outros, mas todos podem fazer isso. Sim, eu concordo, porque nós somos diferentes. E eu acredito que tem também traços de personalidades. Tem pessoas que são mais comunicativas, são mais criativas, mas que não necessariamente isso invalida uma pessoa que, por exemplo, é mais introspectiva, entende? Criamos nossas vidas todos os dias. Cada um de nós tem talentos e habilidades únicas. Infelizmente, muitos de nós convivemos com adultos bem intencionados que sufocaram essa criatividade quando éramos crianças. Nossa. Tive um professor que uma vez me disse que eu não podia dançar porque eu era muito alta. Disseram a um amigo que ele não sabia desenhar porque desenhou em árvore errada. É tudo tão tolo, mas éramos crianças obedientes e acreditávamos nas mensagens. Agora podemos ir além delas. Eu já falei aqui num dos meus vídeos que o meu sonho era ser uma moça e meu pai falava que eu era gorda e que eu ia entalar no avião. Enfim, você vê, né, como que cada história reverbera, né, na gente de alguma maneira. E aí eu me sentia travada, sabe? Eu me sentia que eu não tinha forças para poder criar uma vida que eu desejo viver e que na verdade eu já venho vivendo essa vida hoje. E eu achava que eu não era capaz disso. E por ter esse sentimento, eu me mantia sempre numa energia baixa, sem autoconfiança, sem amor próprio, num ambiente tóxico e, consequentemente, afetava tanto a mim quanto ao meu ambiente, a minha energia. E uma coisa que eu noto e que eu sinto, que é o que eu quero bater aqui nesse vídeo hoje, é o quanto eu sentia uma fome emocional, um vazio. E a busca por alimentos nunca me saciava. Essa é a realidade.
Porque além de eu não encontrar resposta, eu cada vez mais engordava. Então, é nítido de ver como que esse comportamento de fuga acabava me afastando ainda mais da minha realidade. Não é à toa que cheguei a esse corpo, né? Então, é algo muito sério isso, que a gente, por muitas vezes, a gente não consegue olhar que vem lá de trás da nossa infância e que acaba que comportamentos que a gente adquiriu lá acabam se repetindo na vida adulta e também os nossos relacionamentos atuais acabam potencializando e alimentando e construindo ainda mais esses muros, essa falta de autoconfiança, essa falta de amor próprio, que foi o que aconteceu no fim do meu casamento. E hoje eu entendo que eu tinha uma fome, mas não era uma fome física, era uma fome emocional. E uma fome, sabe do quê? De amor por mim mesma, de autocuidado por mim mesma, de ver valor na minha presença, sabe? Eu queria ser vista por fora, mas eu não conseguia nem me enxergar, sabe? Sempre colocando lá para fora a expectativa, sabe? Quando o outro fizer, quando o outro me vê, quando o outro me reconhecer, sendo que nem eu mesma fazia isso por mim. Olha isso, como é sério. E aí aqui a gente abre um leque, né? A fome emocional, você come e não se enche, você não consegue se nutrir. Você dorme cansada e acorda exausta, porque você não consegue descansar. Você se doa, mas você não consegue se sentir nutrida, porque você não conseguiu olhar para você mesma. Ao se doar, você ainda busca lá fora e não encontra, né? Você quer esse reconhecimento e não encontra. Por quê? Porque você está colocando o alvo no lugar errado. E aí agora com as redes sociais, com a internet, a gente acaba usando o nosso celular como uma fuga da nossa realidade. Porque a gente vai para o celular, a gente começa a ver coisas, ver TikTok, ver Reels, ver a vida dos outros e acaba que a gente esquece da nossa vida, foge da nossa realidade. E ao fazer isso, a gente acaba cada vez mais se distanciando de nós mesmas. Eu venho num movimento sério, diminui muito o meu consumo de internet, no sentido de vídeos curtos, porque de fato aquilo ali é extremamente dopaminérgico, aquilo ali me alimenta, mas não me nutre, sabe? Me dá aquelas porçãozinhas, sabe? Vamos explicar assim, de uma forma assim, dá aqueles pico glicêmico que só dá um pico e cai, dá um pico e cai, dá um pico e cai. Essa é a realidade. E uma das coisas que a Louise Hay ensina é que você pode aprender a se amar. E esse é o caminho para a sua cura. E o se amar e se aceitar neste momento atual. E aí eu te pergunto, você se aceita neste momento atual, com a situação atual que você vive? Você consegue se amar? Você consegue se aceitar? É tão desafiador isso. A gente, por muitas vezes, acha que é simples, né? Mas não é, não. Eu confesso pra você, e ainda por muitas vezes eu venho com pensamentos julgadores sobre mim mesma, e aí eu falo, calma, dá 2 passos para trás. Vamos respirar e vamos recalcular a rota, porque eu quero ser muito racional e controladora. E aí eu esqueço também que existe uma parte que é minha, de fato, para eu fazer, mas a outra é dele. E eu preciso soltar e confiar. Eu só preciso fazer a minha parte. A outra parte eu tenho que ter este movimento de fé e entrega e confiança. E isso é tão desafiador por uma mulher controladora, porque a gente quer as respostas. A gente quer o caminho, a gente quer ter a visão, a gente quer ter o controle. E por muitas vezes a gente esquece que estar neste lugar é estar fora do nosso lugar. E quanto isso, pra gente, mulheres controladoras que somos, é um desafio a ser vencido. Mas eu confesso pra você, como eu já disse até no outro vídeo, eu sou uma controladora em remissão e eu vejo nitidamente os benefícios que tem de aprender a soltar e confiar. E me conectando comigo, cumprindo os combinados que eu tenho comigo mesma, executando as coisas que eu me comprometi a fazer,
eu noto que eu saio desse espiral de julgamento e de controle e fico num lugar de mais paz e tranquilidade. Não é perfeita a vida, né? E outra, as coisas acontecem e que me tiram do eixo, sim, que me dão uns tapas na cara. Eu falo que tem dia que eu levo 2 tapas na cara e eu falo, acorda, né? Faz parte. Né? Mas aí eu venho e lembro para os ensinamentos dela que eu posso me escolher, que eu posso me amar, que eu devo me perdoar, que eu devo me aceitar e que eu posso recomeçar quantas vezes forem necessárias. E à medida que eu olho para isso, eu vejo que eu vou me imbuindo e vou cada vez mais construindo o meu amor próprio, a minha autoestima, a minha autoconfiança. Por quê? Porque eu sei das partes que eu estou executando. E sei também que eu não sou perfeita e que eu vou cair e que eu posso recomeçar. A Louise, ela diz que toda a falta, ela é originária de uma falta de amor próprio. Então, se você sente falta de alguma coisa aí na sua vida, tá faltando você se amar. O que você sente falta? E aí é para isso que você deve olhar e começar em você este movimento. E que todo o processo de cura começa com gentileza, leveza, amor. E ao construir esse novo caminho, é uma nova forma de se enxergar, de se autorregular, essa fala interna sua, essa forma de se ver, de se escutar. Então precisa começar de você em primeiro lugar, para que depois você consiga replicar isso para as pessoas que estão à sua volta. Eu quero compartilhar aqui com você 5 passos que a Louise traz nos conteúdos dela, que faz com que você dê esses 2 passos para trás e comece a se conectar com você. Eu espero que possa te servir aí, que você possa começar a fazer esse movimento de olhar para você. E o primeiro é a escuta gentil. Antes de você querer buscar uma solução, sabe? Porque por muitas vezes a gente é aquela pessoa que bateu, levou, falou, responde. Se silencia. Dá alguns passos para trás, você não precisa ter todas as respostas a todo momento. Se você se silencia, se você dá esse passo, você respira, você vai encontrar as melhores respostas, as melhores soluções. Você se conecta com a criatividade para poder encontrar a solução para um caminho que por muitas vezes você não está enxergando. E se questiona o que você está sentindo agora. E aí, mediante disso, você medita sobre isso e busca essas respostas, porque lembra, tá aqui dentro de você, não tá fora. A Louise nos ensina também sobre a fala amorosa. Eu precisei aprender muito sobre isso, porque eu era muito rígida e muito ríspida, grosseira até por muitas vezes. E ter desconstruído isso foi muito bom. Mas lembra, eu era primeiramente muito mais grosseira comigo. Eu chegava a ser algumas vezes com os meus, principalmente com os meninos, e eu falo que meu filho mais velho, eu falo que ele foi a cobaia, né? Ele que acabou sentindo mais e vivendo as sombras da Michelle. E aquilo, né, gente? Como mães imperfeitas que somos... Ai, meu Deus, o gato levantou. Vai, meu filho. Não, você vai pisar tudo aí. Vai. Isso, vai pra lá. Tá fazendo aqui, ó. Olha lá. Cansou daqui, vai pra lá agora. E como mães imperfeitas que somos... eu falo que eu aprendi a me perdoar sobre isso. Porque eu me julgava demais e eu me culpava demais. E me culpar não vai resolver, né? Foi um movimento muito forte eu ter feito isso, porque eu precisava tirar essa culpa, esse peso. Porque por muitas vezes eu... tá escutando? Olha lá. Voltou. Meu filho. E eu aprendi nisso tudo que eu posso ser amorosa. E posso ser amorosa dando instruções, sendo firme, mostrando o caminho e até mesmo por muitas situações, principalmente quando a gente fala de filhos, dando a ordem que é para ser executada, né? Porque por muitas vezes que nem, tem que fazer lição de casa, mas quer fazer as outras coisas. Mas não, primeiro a lição de casa. Mas eu posso falar isso com amorosidade, né? Então, eu aprendi a construir esse caminho.
E se eu aprendi a construir esse caminho, você também pode aprender, né? E a principal fala que precisa ser amorosa é a fala com você mesma, porque é aquilo, a forma como você se trata é a forma como você também trata os outros. Tem uma frase do... Ai, como é o nome dele? Esqueci. Acho que é do T. Harv Eker. Como você faz uma coisa, você faz todas as outras. É muito real isso, sabe? Como você trata uma pessoa, você trata todas as outras. O terceiro é o cuidado simbólico. E aqui é você começar a construir rituais de alto amor por você. De você fazer um chazinho para você e você sentar e contemplar. De você sair lá fora e olhar as árvores. Aqui tem uma árvore linda. E olhar, que nem tá ventando agora, ver este movimento. De você observar os pássaros, de você observar o seu animal de estimação, de você olhar para os seus filhos. Esses últimos dias os meninos ficaram aqui comigo bastantes dias e eu pude observá-los, tão gostoso. Eu vi eles dormindo e aí ver o movimento da respiração. Eu falo que é tão gratificante, né? A gente olhar para isso. E fazer movimentos de cuidado simbólico, de pausas, para você poder, assim, respirar, sabe? Pôr um pé na grama, sentir a grama e se conectar com Deus, com a nossa fonte criadora. Uma outra coisa que eu também adoro fazer com os meninos, e eu fico até a dica aí para vocês, a gente faz tomar banho de presença. Aí a gente apaga as luzes e acende a vela. E aí esse é o desafio, né? De tomar banho no escurinho, só com a luz de vela, fazendo as coisas, pensando em coisas boas, respirando. Eu coloco cheirinho para eles. Então, ou seja, assim, você traz uma presença em meio à correria do dia a dia. E ao fazer isso, você traz mais conexão. Você lembra de você fazer o seu melhor no hoje, no agora. O quarto e o último é a declaração de amor próprio. Isso eu ensino muito na minha mentoria para as minhas alunas e sempre que você passar por um espelho, ó, eu tenho sempre um espelho aqui do meu lado. Por quê? Porque eu me olho, eu me amo, eu me perdoo, eu me aceito, eu falo frases para mim mesma, me olhando no espelho. Então, você vai escovar o dente? Faz uma pausa e se olha no espelho e fala alguma coisa positiva para você. Do quanto você é linda, do quanto você é inteligente, do quanto você se ama, do quanto você é capaz de realizar os seus sonhos, do quanto você é comprometida com você e com as coisas que você se comprometeu a fazer. À medida que a gente vai fazendo isso, a gente já vai entrando para o quinto e último, a gente começa a cocriar a nossa vida. E essa fala, ela precisa ser congruente com aquilo que a gente deseja viver. Eu não posso, eu não sou capaz de construir uma vida nova não acreditando em mim. Eu não sou capaz de construir um novo estilo de vida, uma conexão com o meu corpo, o meu emagrecimento, o meu estilo de vida, a minha relação com o dinheiro, a minha relação com outras pessoas, um amor, se eu não acredito que eu sou capaz. Se eu não sinto e vibro que eu posso e sou merecedora e digna de viver algo novo. Então, o quanto é importante você olhar e vibrar e visualizar isso. Hoje, no desafio que eu mandei para as minhas alunas que estão no meu grupo gratuito, inclusive, se quiser entrar, tem um link aqui embaixo, eu mandei para elas sobre isso e eu vou ler aqui para você. Achei aqui. Hoje foi um desafio, além do jejum, né, do movimento, teve um desafio para elas escreverem no caderno dela sobre o que ela deseja cocriar, né, fazer decretos sobre o que ela deseja viver. E ao escrever, a gente tá mandando uma mensagem sinestésica também para o nosso corpo, porque além da gente ver, a gente está escrevendo, a gente está usando o tato também, né? Então isso é muito bacana, isso é muito importante, a escrita. E aí eu vou ler aqui para vocês o que eu mandei para elas. Eu tenho poder sobre as minhas escolhas. Aí a proposta é para ela escrever no caderno dela o que eu estou cocriando. Esse é um pedido claro e direto, uma imagem mental traduzida em palavras. Escreva sempre em formato de decreto, no tempo presente e positivo.
E aí aqui eu coloquei, tudo que eu escrevo aqui é semente viva e eu colherei. Então, ou seja, você está construindo um caderno de sementes. Tem noção do que é isso? E aí eu coloquei alguns exemplos de alguns decretos para elas, então para você também já pode usar aí para você no seu caderno. Eu decreto um corpo saudável, leve e ágil. Eu decreto uma mente serena, focada e conectada à fonte criadora. Eu decreto que tudo flui para mim com facilidade, alegria e glória. Isso é um lema meu tremendo, sabe? Eu tô indo sair pra rua, eu vou estacionar falando, tudo vem para mim com facilidade, alegria e glória, sabe? Eu me conecto com isso, sabe? Para me conhecer pessoas, para eu poder estar sempre com essa energia ao estar com as pessoas em situações, em lugares. Eu decreto um lar bonito, organizado e repleto de paz. Eu decreto relacionamentos saudáveis, leves e cheios de amor. Eu decreto prosperidade constante em todas as áreas da minha vida. Eu decreto disciplina com prazer para sustentar meus resultados. Isso é tão fundamental porque a gente precisa encontrar prazer na jornada, porque senão ela não se torna sustentável. Então, eu tenho disciplina de treinar todos os dias, mas eu encontrei prazer nisso. Eu tenho disciplina de cuidar da minha alimentação, mas eu encontrei prazer nisso, é gostoso. E aí o que eu faço aqui? Porque é gostoso comer também. Eu tenho que ser sincera pra você, que nem eu comi chocolate esse final de semana. E é uma delícia o chocolate. Eu quero mais. Só que aí eu preciso lembrar, né, do corpo que eu quero construir, da conexão com o meu corpo que eu quero ter. E eu sei que esses alimentos hiperpalatáveis que foram construídos para poder eu querer cada vez mais, porque é impossível, né? Você abre um bis, você vai comer um bis só. Eu abri uma caixinha de bis com os meninos, a gente comeu uma caixinha nós três. Por quê? Porque é impossível comer uma só. E aí eu lembro também que a indústria alimentícia, ela faz isso de propósito, porque aí acaba juntando gordura com açúcar. E isso é um boom tanto para o nosso cérebro quanto para a nossa vontade de querer continuar comendo, porque é muito saboroso, é muito gostoso. E eles acrescentam também pitadas de sal, porque fica perfeito esse combo de sal, gordura e açúcar. E aí você quer comer? Quer comer? O pão é isso. O chocolate é isso. E aí eu fui comendo um chocolate de caramelo salgado. Oh, gente, é bom demais esse negócio. Então, ou seja, é gostoso. Só que aí eu preciso só me lembrar que eu quero construir um caminho saudável com a comida, que é o que eu venho fazendo. Eu não preciso não comer, eu só preciso aprender a comer nos momentos certos, após uma ingestão de proteína, então, ou seja, depois do meu almoço, como uma sobremesa. E aí, eu aprendendo a comer e não exagerando nas doses, não tem nada de errado. Não é todos os dias. Isso aí vai ser aquela exceção diante das situações que eu estou vivendo. E tá tudo bem, né? A gente precisa trazer um caminho leve aqui, que é o que eu venho batendo, é o que eu venho disseminando, tanto é que é o que eu tô propondo no desafio para as meninas que estão lá comigo, que eu também tô passando junto. Então, é isso, sabe? A gente aprender a construir esse diálogo interno, esse amor próprio, esse caminho de leveza, entusiasmo e prazer pela vida. E à medida que a gente se conecta com isso e a gente age nessa linha, com essa energia, com essa vibração, as coisas se tornam mais leves. Tira a controladora, tira a perfeita de ação, porque por muitas vezes elas te contaram muitas histórias, elas te trouxeram até aqui por muitas vezes. Mas agora você pode e deve construir um caminho mais leve. Elas te trouxeram alguns resultados, mas elas também te adoeceram. E entender isso, sabe, esse seu lado sabotador, é fundamental para que você possa construir esse novo caminho. E se você precisar de ajuda para isso, eu tenho a minha mentoria Recomeçar. Tem um link aqui embaixo se você quiser saber mais informações. Me chama. E se você quiser também participar do desafio, dá tempo ainda, entra. Vai ser um prazer te conduzir nessa jornada. E é isso. Eu espero do fundo do meu coração que eu possa ter lançado sementes vivas na vida de vocês para que vocês possam colher lindos frutos. Eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.